Bora. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, tudo bom com vocês? É o seguinte, no meu react da música do Futiparódias, eu já falei por alto a minha análise, entre aspas, né? Porque eu não sou especialista de nada, eu só gosto de tentar entender as coisas e dou a minha opinião tentando ser o mais respeitoso possível. Mas eu falei o que eu achei do jogo, na minha visão, né? Lá no vídeo do Futiparódias, mas dessa vez vamos ver a análise do Josão, né? E, obviamente, ele deve apontar algumas coisas que eu não notei, né? Porque eu não sou especialista, ele é. E, obviamente, darei minha opinião também sobre as coisas que ele considerará importante aqui. Let's go para a análise de Brasil e Paraguai. Finalmente o Brasil jogou bola. Foi só 1 a 0 no placar, mas foi um bom jogo. Vamos falar disso aqui, vem comigo. Olha só, meus amigos e amigas, a gente começou o jogo de hoje com essa escalação aqui e tem novidade, tem 3 novidades em relação ao que tinha sido outro jogo. A gente tem aqui no ataque Martinelli, a gente tem Matheus Cunha e a gente tem a volta do Rafinha. O Rafinha, ele só não foi titular naquele outro jogo, naquele último jogo, porque ele estava suspenso, porque tirando isso o Rafinha jogaria. Os outros dois, olha só, teoricamente, o Brasil seria mais ou menos assim: o Vini na esquerda, igual ele joga no Real Madrid, o Matheus Cunha no meio e o Martinelli na direita. Isso é teoricamente, porque na verdade não foi nada disso. Não foi nada parecido com isso. O que a gente teve? A gente teve um Ancelotti que mudou ali a formação, a gente teve o Vini centralizado, o Matheus Cunha livre para fazer o que quiser, o Rafinha caindo pela direita, o Martinelli pela esquerda. Tá tudo errado, tá tudo invertido, mas os nomes que jogaram eram esses aqui, do meio para trás, absolutamente a mesma coisa. E como é que chegava hoje os dois times? Chegava hoje no 63 não, no 66º aniversário do Ancelotti. Como é que eu soube como é que fala 60, né? Não sei, mas eu soube. Enfim, Ancelotti hoje, pra quem não sabia, era aniversário dele, é aniversário, já deu meia-noite? Ainda não, mas falta pouco. Enfim, o Ancelotti vinha sabendo que o Paraguai era um time enjoado. Então, se por acaso você tava achando que, pô, Josão, mas eu tava querendo goleada. Não, querendo eu também tava. Mas é o Paraguai que tá finalmente se encontrando, estava 9 jogos sem perder, ganhou do Brasil lá em casa, ganhou da Argentina. Agora, imaginando que fosse acontecer goleada, isso eu não tava, porque o Paraguai, primeiro que ele vem de uma vitória de 2 a 0 no Uruguai, e ele tem uma coisinha que é o seguinte: ele deixa outro time jogar bola. Como assim? O Paraguai, ele está satisfeito em não ter a posse de bola. O Paraguai acabou de ganhar de 2 a 0 do Uruguai, e no final do jogo ele tinha 29% de posse de bola. Ou seja, ele nem viu a cor da bola, dito isso, ele ganhou de 2 a 0. Então, assim, é um time que recua bastante, que se sente confortável em não estar confortável, porque normalmente quando tá todo mundo te atacando você fica meio em choque e tal, mas o Paraguai não, ele tem essa característica com o Alfaro, que é o técnico deles, de, cara, jogar sem a bola, e é isso aí, esse é o estilo de jogo deles. E aí é o seguinte, como é que foi hoje contra o Brasil? Antes de eu te falar, eu tenho que comentar com você da Flash Score, melhor aplicativo de estatísticas, vamos que inclusive pular. você pode ver lá se você concorda. Gente, bola rolando, Wadi. o que a gente teve logo de cara? A gente teve o Vini quase fazendo gol. E é bem quase mesmo. Ele chega um pouquinho atrasado na bola, ele não consegue fazer o gol, mas, cara, essa jogada aqui já entrega muita coisa do que era aquela confusão que eu falei da formação. Olha só, como eu disse, teoricamente o Vini ele era a ponta esquerda, era pro Vini estar aqui, o Matheus Cunha era pra estar aqui e aqui era pra estar o Martinelli. Na verdade, o que a gente tem é o Matheus Cunha na direita, o Vini centralizado, o Martinelli fora da imagem, e aqui veio o Matheus Cunha, ele cruza rasteiro na área, o Vini não chega, a bola passa perto, mas não é gol. E depois... Vamos lá. Na minha visão, no momento desse lance, dentro da partida, o Vini demorou para chegar na bola e não alcançou a bola porque ele não acreditava que a bola ia passar do zagueiro. Eu acredito que seja isso, tá ligado? Rasteiro na área, o Vini não chega, tá vendo? A bola passa perto, mas não é ele gol. não tá esperando que a bola passe. A gente já tem nessa imagem aqui o Vini tomando um cartão amarelo. Primeiro, aquele lance ali, ele mostra muito como essa novidade, essa parada da liberdade que o Ancelotti deu, essa parada até para confundir a marcação, porque talvez eles vieram pro jogo, o Paraguai, imaginando o Vini ali na esquerda, e aí a gente dobra a marcação nele, a gente fecha ele ali, e quando eles foram ver, o Vini podia andar para onde ele quisesse, ele tava mais
centralizado, o Matheus Cunha um pouco mais recuado, um nó tático na cabeça dos caras, tá ligado? Porém, nem tudo são flores, nem tudo são rosas, nem tudo é perfeito. O Vini toma um cartão amarelo que não tinha necessidade e aí ele tá suspenso pro próximo jogo. Contra Isso o Chile. aqui, cara, num jogo que ele faz o gol da vitória, nem é exatamente uma notícia. Acontece, faz parte e tal. Só que o Vini tem um problema que ele tem que ficar um pouco mais esperto quanto a cartão. Na Copa América do ano passado, ele já fez aquele papelão de ser suspenso à toa. Ele toma cartões completamente sem utilidade, tá ligado? Sem pra quê, sem porquê. E aí hoje ele vai lá e faz isso aqui, ele toma o cartão amarelo, ele tá suspenso pro próximo jogo. Como eu falei, ele fez o gol de qualquer jeito, o gol da vitória, então não é muito pra criticar o moleque. Mas tem uma questão que é o seguinte, a gente tem pouquíssimo tempo com o Ancelotti. A Copa já tá aí, o Brasil é um time muito menos preparado do que todas as outras seleções principais da Europa e também da Argentina. Então, a gente tem pouco tempo, teoricamente era pra aproveitar os poucos jogos que ainda restam. E aí a gente tem um jogo a menos com o Vinícius Júnior. É meio complicado, mas é só isso também. No geral, eu acho que o Vini entregou um pouco mais hoje, assim como ele tinha entregue já um pouco mais na outra partida, um pouco mais do que antes, tá ligado? Mas ainda não é o Vini do Real Madrid, mas tudo bem. Hoje o jogo não estava propício pra ele ser, até porque, cara, o Paraguai tava tão atrás que tinha momentos do jogo que eu tava achando que tinha 16 jogadores só na defesa, sendo que cada time só pode pôr 11 em campo, mas tinha gente demais na defesa. Tinha gente demais. Enfim, o Vini aqui, ele toma um cartão amarelo, ele é suspenso, ele vai perder um jogo lá, a gente não sabe se pra próxima data FIFA tem Neymar ou não, mas aí, tipo assim, a chance Tomara de que não. como é que a gente encaixa Vini e Neymar vai ter um jogo a menos, tá ligado? Enfim, dito isso, depois, o que a gente vai ter é um lance que vai ser esquecido, porque eu acho que o Matheus Cunha fez uma boa partida, eu acho que trocar o Richarlison pelo Matheus Cunha foi um grande acerto, mas nesse momento aqui, ele ganhou uma bola para cabecear, colado ao gol praticamente, olha como que era a visão por cima, o gol completamente aberto, ele quase que dentro do gol, e ele errou, ele conseguiu errar. Não é que ele errou. Ele preferiu não cabecear pro gol, pensando no time, querendo fazer o passe pro Vinícius ali no meio. Ele não foi egoísta. Tem certos momentos que o jogador de futebol tem que ser egoísta, e esse não foi um dos momentos. Ah, Moreno, como é que você sabe que ele não tentou cabecear pro gol e errou? Linguagem corporal. Direção da cabeça, pescoço. Isso aí, quem manja o mínimo de anatomia consegue ter essa noção. O vídeo aqui, vamos ver, porque olha só. A bola vem cruzada, o gol tá aberto e ele joga pra trás? Pra trás? Olha só, olhando aqui a imagem de dentro do gol, eu não sei se você teve a mesma impressão que eu. A galera da transmissão da Globo tava falando que ele cabeceou finalizando errado. Eu não sei você. Eu fiquei com a impressão que ele propositalmente tocou pra trás. Meio que tentou tocar daqui pro meio da área, tá ligado? Tem aqui o vídeo, olha só, o movimento que ele faz, a imagem não tá muito boa, mas o movimento que ele faz me parece de alguém que tá direcionando pro centro da área. Eu não sei se mais alguém teve essa compreensão aqui. Ele tentou o passe, ele foi altruísta demais. Faz o gol, viado, tá ligado? Põe essa bola pra dentro, faz o gol, pelo menos o gol tá aberto. Enfim, eu não sei o que é pior. Ele foi altruísta demais. Ele não ter nem tentado fazer o gol, que era pra ter tentado, ou se ele tentou e errou. Um gol completamente aberto. A primeira opção é pior. Eu tive a impressão que ele propositalmente não finalizou, que ele propositalmente tentou dar o passe pra dentro da área. Eu não sei se você teve a mesma impressão que eu. Depois, pessoal, a gente tem o gol do Vinícius Júnior. Finalmente, um gol muito importante pro Vini, pra seleção, pra esse jogo, pro Ancelotti. Vamos ver aqui o gol, porque olha só, numa bola que o Rafinha tá aqui numa briga, perde, não perde, a bola vai sobrar, o Matheus Cunha vem de trás, rouba ela muito bem, cruza na área, e aí agora sim. Antes de mais nada, eu só quero apontar uma coisinha aqui, que nesse jogo o Rafinha estava, e aí Henry, o Rafinha estava em dia de Yuri Alberto. Quem é corintiano, quem viu os jogos do Corinthians, sabe que em 2025 parece que o Yuri Alberto fica preocupado demais em pensar como ele vai conduzir a bola. Aí tem coisa demais dentro do cérebro e o corpo não consegue escolher uma coisa só para fazer. Então ele acaba tendo problema para conduzir a bola toda vez que ele precisa conduzir essa bola com calma. E o Rafinha tava desse jeito esse jogo. Tava com muita dificuldade para conduzir essa bola. Muita.
o Vini vai lá e faz o gol dele e sai aqui para comemorar. O Matheus Cunha, ele perde aquele gol de cabeça, mas eu acho que ele faz uma partida muito boa. Eu acho que ele é menos centroavante do que o Richarlison, com certeza. Eu acho que isso não é nem opinião minha, eu acho que isso é fato. Dito isso, mesmo assim ele entrega muitas outras coisas. Então, ele não é aquele camisa 9, clássico e tal, mas, cara, hoje ele estava atuando praticamente de camisa 10. Ele era um meio campo que organizava ali, variava entre ele e o Rafinha e tal. Como ele fez durante essa última temporada no Wolverhampton. Ele era escalado, você via a escalação do Wolverhampton no SofaScore, Flash Score, o aplicativo que você quiser. O Matheus Cunha quase sempre ele aparecia como ponta. Mas com a bola em jogo, ele era o cara que recebia a bola dos volantes e construía e planejava o que o time iria fazer. Até porque, quer você queira ou não, o Wolverhampton tem teoricamente 3 centroavantes. Tem o Matheus Cunha, tem o Hee-chan, o coreano, e tem o Stan Larsen, que é norueguês. Dos 3, o Matheus Cunha pode não ser o mais baixo, mas falando fisicamente, ele é o mais fraco fisicamente para os padrões Premier League, né? Porque as zagas são muito fortes, muito altas. Então, no final das contas, quem tem essa prioridade na escolha técnica ali, tanto no Espírito Santo, que é o técnico anterior, quanto o Vitor Pereira, que é o técnico atual, quem tinha essa prioridade era o Larsen e o Hee-chan. Então, meio que o Matheus ele foi se adaptando a essa nova função durante a temporada, né? E não é à toa que terminou. Obviamente, estatística não diz tudo, né? Mas a estatística tem que ajudar a gente a ter uma noção das coisas. O Matheus Cunha terminou com uma das 5 maiores médias de nota do SofaScore da Premier League, sabe? Por conta de tanto que ele participava positivamente no jogo do Wolverhampton, que é o principal responsável por salvar o time do rebaixamento, né? Inclusive o Arne Slot, que é técnico do Liverpool, tá? O técnico do Liverpool, Arne Slot, falou que o Matheus Cunha é um excelente jogador e que seria uma ofensa pro futebol se ele não jogasse em um time do Big Six na próxima temporada. Infelizmente, ele vai pro time mais amaldiçoado atualmente do Big Six. Sim, que é o Manchester United. Ai, Morena, você tá falando isso porque você torce pro Tottenham. O Tottenham ganhou título esse ano, o United não. Não estou falando isso porque eu quero salgar o Manchester United. Se o United tivesse vencido o Tottenham, eu ia falar que o Tottenham era o time mais amaldiçoado do Big Six. Fiquem tranquilos. Eu torço pro Tottenham, mas eu não sou clubista. O Matheus Cunha vai jogar no United, que papai do céu tenha piedade da sua carreira. Cara, entendo a preocupação, só que pra forma como o United estava aos poucos se organizando nas mãos do Ruben Amorim, ele vai ser muito mais útil pro time do que, por exemplo, o Højlund e o Zirkzee. E no final das contas, o Matheus Cunha pode ser uma excelente forma, uma excelente peça para ajudar esses 2 caras a crescerem, tá? Talvez deixando de jogar com pontas num 4-4-2, meio que o Matheus Cunha fazendo a função que o Memphis faz no Corinthians, sabe? Esse segundo atacante que ajuda a construção ali do Bruno Fernandes, tipo, o Matheus Cunha recuando um pouco para ajudar na construção junto com o Bruno Fernandes e potencializar os caras lá da frente. Mas a gente sabe que o United é amaldiçoado, essa diretoria é uma porcaria, a administração do clube é um lixo, né? E obviamente os bastidores afetam muito o ambiente do time. Eu sou corintiano, eu sei muito bem disso. Mas ele tem essa capacidade, ele rouba a bola aqui, ele dá mais um cruzamento. E aí, no melhor estilo Ancelotti na seleção, o Vini como camisa 9, esquisito, mas funcionando, o Vini vai lá e faz o gol. Eu acho que assim, cara, o Brasil de hoje, ele é muito superior ao Brasil que jogou contra o Equador. Claro que é porque teve mais tempo pro Ancelotti treinar esses jogadores, esse time, mas também o Rafinha faz muita diferença, o Matheus Cunha fez muita diferença e outro cara, Gabriel Martinelli. Sim. Eu acho que não vai ter brecha para eu falar do Martinelli aqui, porque não tem uma grande jogada que eu tenha separado dele pra gente falar, mas eu gostei muito do jogo do Martinelli. Na verdade, hoje é difícil falar quem jogou mal.
porque todo mundo foi bem. Mas assim, o Martinelli, eu gostava que ele pegava a bola e ele ia pra frente. Ele não tocava pra trás, ele não tocava de lado, ele encarava a marcação, ele ia pra cima e na maioria das vezes ele ganhava. Então assim, eu acho que o Martinelli foi muito importante, era pro Vini estar naquele lugar. E aí os caras ficaram meio perdidos, mas tinha o Martinelli jogando muito bem também, o Matheus Cunha fazendo uma função diferente, o Ancelotti mexeu nesse time. O Ancelotti, ele colocou um jeito de jogo nessa seleção que ninguém antes tinha feito, nem Diniz, nem Dorival, ninguém. Ele mudou ali a estrutura da coisa e deu certo, o gol surge assim. Você pode pensar o seguinte, pô, mas esse jogo não foi meio feio, não? Um pouco ele foi. Por quê? Porque o Brasil não foi capaz de vencer de forma bonita? Não, eu acho que é porque o Paraguai é muito retranqueiro mesmo. Assim, o Paraguai, principalmente antes desse gol aqui acontecer, o Paraguai tava com 300 pessoas dentro da área. E aí fica difícil. E aí você vai ver o gol, é um gol de cruzamento, bola meio que brigada ali e tal. Não é um golaço, não é um gol bonito, mas acontece. Porque assim, esse gol, como eu falei, ele é importante porque o Brasil vai para a Copa com esse gol. O Brasil agora está na Copa do Mundo, já se classificaria. Mas enfim, esse gol ele decreta a classificação do Brasil para a Copa. Ufa, graças a Deus, vamos lá. Esse gol, ele é importante para esse jogo porque assim, o Paraguai, depois que ele toma o gol, aí meio que cai por terra a estratégia deles. Então se eles estavam no jogo tipo assim, vamos retrancar aqui, até porque pro Paraguai 0-0 tava muito bom. E garantir a Copa. Brasil, no Brasil, tava muito bom. Sim, é o que eu falei, tipo, o 0-0 garantia o Paraguai na Copa e não garantia ainda o Brasil. Um empate excelente. E aí, quando acontece esse gol, opa, aí a gente já não tem nem mais um pontinho. E aí meio que cai por terra tudo aquilo que eles estavam fazendo, aquela espécie de retranca. Então, tudo cai por terra. Então, é importante para esse jogo também. É importante para o Vini. O Vini chega agora ao, se eu não me engano, 7º gol dele na seleção. São 7 gols e 5 assistências. Acho que é esse o número que eu vi. Acho que são essas as estatísticas. E aí, cara, é isso. O jogo desembola um pouco mais. O Brasil classifica. O primeiro gol da era Ancelotti é do Vini Júnior. Talvez isso seja importante, algo interessante de se comentar. E dessa forma, termina o primeiro tempo. Com o Brasil fazendo gol aos 43, no finalzinho do primeiro tempo. Que bom que o Brasil consegue. Porque, cara, facilmente, esse jogo poderia ter tomado um rumo do Brasil atacar e terminar 0-0. Porque o Paraguai joga dessa forma. O Paraguai, ele dificulta a vida para os outros. O Paraguai ganhou do Uruguai. Ano passado ganhou da Argentina. O Paraguai é chato. É chato. Mas, aqui, na Neoquímica, não conseguiu vencer do Brasil. Gente, como eu falei, termina o primeiro tempo logo depois desse lance. E assim, o 1-0, ele não mostra exatamente o quão bom foi o jogo do Brasil. Em números, concordo. no oferecimento de Flash Score, mais uma vez, a gente tem o Brasil com 73% de posse de bola no primeiro tempo. 73. Se você não faz ideia do que é isso, é muita coisa. É muita coisa, é um domínio absurdo. É um domínio porque o Brasil não deixa o Paraguai passar do meio de campo, então existe o mérito nosso, mas também, como eu venho falando durante todo o vídeo, a posição. Existe essa parada do Paraguai e do Alfaro, meio que, tudo bem, fica com a bola aí. Tá ligado? Então, o Brasil jogou bem, o Brasil não deixou o Paraguai passar do meio de campo com a bola, mas também o Paraguai, eles ficam contentes nessa situação, eles ficam confortáveis no desconforto, certo? Em finalizações, a gente tinha 6-2. Só que essas duas finalizações do Paraguai é bem mais ou menos. Bem o Alisson não fez nada. O Alisson não defendeu nada no primeiro tempo. E aí, no segundo, o que a gente vai ter? Um quase gol do Bruno Guimarães. Olha só, a bola vem do alto aqui pra ele. Ele vai dominar, ele vai chutar de cavadinha e a zaga tira. E, cara, eu critiquei, e eu acho que com razão, eu critiquei o Bruno no último vídeo. Eu acho que mais uma vez ele tinha jogado mal. É um cara que no Newcastle ele faz mais uma excelente temporada, só que mais uma vez naquele jogo ele tinha ido mal no Brasil. Ele faz uma partida nota, sei lá, 4, nota 5, uma partida fraca, tá ligado? Não é nada horroroso, mas é um bagulho fraco, um bagulho meio que não convence. Hoje eu gostei. Hoje eu acho que ele foi bem, e isso é um pouco também do trabalho do Ancelotti aparecendo, porque como eu falei, quem que foi mal no Brasil hoje? Difícil apontar algum. Mas hoje o Bruno Guimarães, da mesma forma que ele mereceu ser criticado no último jogo, eu acho que hoje ele apresenta uma grande melhora. Antes aqui dele continuar, só quero apontar que, pra mim, talvez o sucesso ou não do Ancelotti com a seleção brasileira parte do princípio de ele conseguir encontrar alguém que possa ser o cara organizador do meio-campo. Alguém que possa fazer a função que o Xabi Alonso fez pra ele na época, na primeira passagem dele pelo Real Madrid.
alguém que possa fazer a função que o Kroos fez durante essa segunda passagem. Lembrando que eu estou falando sobre função. Não estou dizendo que é para achar alguém tão bom quanto o Xabi Alonso ou tão bom quanto o Kroos, porque é muito difícil. São dois dos melhores segundos volantes da história do futebol, tá? Mas eu tô falando sobre função. Aquele cara que vai tentar pensar o jogo e encontrar o ritmo que o time precisa jogar. Esse pode ser essa pode ser a função do Bruno Guimarães para fazer esse time dar certo, né? A gente pensava no Gerson, a gente estava animado com o Gerson, mas a gente viu que o Gerson tomou de decisão na carreira, né? E que ser convocado jogando na Rússia, ainda mais para a Copa do Mundo, é bem difícil. Ele vai ter que fazer chover lá no Campeonato Russo. E é curioso porque ele foi mal. Eu acho que o Gerson, naquele outro jogo, foi menos mal que ele, foi menos pior. Só que o Gerson saiu do time, ele não. Na mesma hora que é curioso, não é, porque o Gerson meio que deu vaga ali pro Rafinha. Tudo bem, faz parte. Beleza, Enfim, além dele, cara, vamos falar do que foi o Casemiro nessa data FIFA. Essa data FIFA serviu pra gente entender que o Casemiro é inegociável na seleção brasileira. Ele não só merece ser convocado, como ele é absolutamente titular. Ele atravessou um tempo no United fazendo por onde não ser convocado na seleção. Merecendo não ser convocado. Olhando agora, se a gente falar, nossa, onde que a gente estava com a cabeça de achar normal as não convocações do Casemiro? Na época fazia sentido. Fazia sentido pra caramba. Muito mal. Ele chegou a parecer gordo lá no United, tá ligado? Com a cara inchada e tal. Ele teve numa fase bem estranha. A verdade é essa. Só que agora ele melhora, ele volta pra seleção. Ele é um colosso. O Casemiro, ele entrega outro nível ali. O Casemiro, ele é uma liderança dentro de campo. Você vê, inclusive, que quando tem alguma falta que vai ter reclamação com o juiz, vai o Marquinhos e quase sempre vai o Casemiro. O Marquinhos é o capitão, ele tem que estar lá, é o dever e direito dele. O Casemiro, mesmo sem ter a faixa no braço, parece que ele se sente capitão. Ele tá lá, tá ligado? Ele dá cara, ele aparece pro jogo, ele é uma liderança. Ele tá lá pra assustar o juiz. Cara, não tem como a gente não ter o Casemiro titular. Assim, ele muda o jogo do Brasil. Então, assim, coisas que essa data FIFA nos mostrou. O Casemiro é titularaço. Nessa fase que ele volta a apresentar um bom futebol, titularaço. Outra coisa, outro cara, o que joga o zagueiro Alexandro, que até ontem quase todo mundo nem conhecia, mas hoje conhece, o que joga o zagueiro Alexandro é impressionante. Galera, eu tenho muito orgulho de falar pro povo quando eu conheço um jogador há muito tempo. Porque eu sou aquele rato de futebol que eu gosto de conhecer, de pesquisar. Eu gosto de me informar, saber quem tá bem, quem não tá. Até o final do ano passado eu não tinha a menor ideia de quem era o Alexandro. Esse Alexandro. Tá? E aí, basicamente, eu tinha zero informação. O pessoal, quando o Alex foi convocado, sempre me perguntam aqui, Moreno, você que acompanha muito futebol europeu, o que é que você acha do Alex? Eu falei, gente, sei pouquíssima coisa. Não vi nenhum jogo do Lille esse ano. Nenhum jogo do Lille. Mas eu tô confiando que vai dar bom. Tô torcendo pra que dê bom. E deu bom pra caramba. A gente tá falando de um cara, eu até fiz um vídeo hoje sobre ele, se você procurar aqui no canal você vai ver, um shorts, um vídeo curto. Ele é um cara que tem uma baita história, tá ligado? É alguém que meio que teve que vencer na vida, que vem muito de baixo, que, sei lá, tinha que catar coisa no lixão, é esse nível de vir de baixo, mas é um cara que, ao que parece, nunca se entregou. Ele faz base no Flamengo junto com o Vini, mas não teve espaço no Flamengo profissional, ele vai pra Europa, só que ele vai pra time nada a ver. Terceira divisão de Portugal. Ninguém conhece, tá ligado? Mas continua dando o máximo de si, chega no Lille, lá da França, e do Lille, agora ele consegue chegar na seleção brasileira. Cara, me parece ser ambidestro, tá? Eu não sei, eu não cheguei a pesquisar, mas ele me... Tipo assim, eu vi ele dando passo com a direita e com a esquerda
e meio que não dá pra saber qual que é a boa. Ele é bom com os dois, e aí é legal porque ele é muito firme defendendo, mas ele também parece saber sair jogando com os pés. Baita zagueiro. É claro que o Brasil, para as próximas data FIFA, pode ter a volta, sei lá, do Gabriel Magalhães, do Gabriel Magalhães, do Éder Militão. Esses caras, se estiverem saudáveis para a Copa, eles provavelmente serão convocados. Dificilmente, pelo menos um deles não será até titular. Mas, assim, foi muito bem. Foi muito bem. Agora, outro cara que esse não é que ele foi bem, é que ele não foi, ele não apareceu. Não é estranho o Antony não ter ganhado minuto nenhum, não? Eu também achei estranho. Sim, poderia ter colocado ele ali uns minutinhos, nem que seja no final do jogo de hoje, mas talvez, meio que fazendo aqui o papel de advogado do Ancelotti, talvez o Ancelotti não tenha colocado ele porque teria que tirar o Rafinha, né? Porque a posição por posição teria que tirar o Rafinha, e o Rafinha tava meio que carregando ali o piano, o Rafinha tava pegando a bola, o Rafinha, na ausência do Vini, o Rafinha tava sendo Gonçalo, esse cara referência isso ali no ataque. Então, talvez por causa disso, o Antony Gold Prime 2025 não entrou, mas eu gostaria de ter visto uns minutinhos dele ali e tal. Foi convocado, só treinou. Até o Estevão ganhou momentos, inclusive foi titular, o que eu não acho um problema, acho legal, inclusive, mas o Antony não ter ganhado nem 10 minutinhos, nem 5 minutinhos, eu achei meio esquisito, tá ligado? No geral, gente, termina a data FIFA. Já tem Mundial, vai ter muito vídeo aqui no canal no Mundial, vou tentar cobrir o máximo que der, tá ligado? Principalmente dos times brasileiros, então Fluminense, Botafogo, Flamengo. Quem que é o outro? Fluminense, Botafogo, Flamengo. Meu Deus do céu, agora deu um branco. Fluminense, Botafogo, Flamengo. Palmeiras, pô. A minha cabeça tá só no Rio de Janeiro, tá ligado? Faremos vídeos, mas, cara, ele tentando lembrar do Vasco, mas o Vasco tá longe. Ruim, mas é normal, porque o Equador vive um momento melhor e o Brasil tinha acabado de começar os treinos, então nem tinha muito o que o Ancelotti sabia ali o que ia fazer. O Ancelotti percebe que não é legal o primeiro jogo, então ele tira o Gerson, ele tira o Richarlison, ele muda o time, ele volta com o Rafinha que estava suspenso. Uma boa data FIFA. Esse jogo de hoje, apesar de ter sido só 1-0, foi um bom jogo. No final ainda teve o Bruno Guimarães chutando uma bola que o Gatito pegou ali, que poderia ter sido 2-0. Então, a gente jogou bola. Uma boa data FIFA, depois de muito tempo, a gente termina com um aspecto positivo agora. O Brasil já está pronto para a Copa de 2026? Não. Assim, é meio ruim ficar falando isso, é meio bad vibes e tal, mas o Brasil ainda é muito inferior à Espanha, à França, talvez até Portugal, algumas boas seleções por aí. E eu não falo inferior no papel, não. Porque, sinceramente, olhando no papel, eu acho que o Brasil talvez seja até melhor do que uma dessas, tá ligado? A Argentina, por exemplo, é o... Pra mim, quando se trata de talento puro, o Brasil está em segundo ou terceiro melhor elenco para seleções. Talento puro, para mim, é França primeiro, Inglaterra segundo, Brasil terceiro. Talento puro. Só que talento puro não ganha porra nenhuma no futebol mundial. Hoje, para mim, inclusive, a Inglaterra, na bola jogada, no nível de bola jogada, não entra nem no meu top 5 de melhores seleções europeias. Nem no meu top 5. Se duvidar, tá fora do meu top 10, se eu parar pra pensar com calma. Tá? Porque eu acompanho o futebol de seleções pra caramba, né? Mas, e não é à toa que, pra mim, em talento puro, pra mim, a Espanha tá abaixo do Brasil. Só que, taticamente, é outro patamar. Hoje, a Espanha é a melhor seleção do mundo. Porque não é só talento. É talento, é tática e é consistência. Tá? Por isso que eu estou falando. No talento puro, o Brasil tá no top 3. Mas não significa que eu coloco no top 3 melhores seleções do mundo hoje. Hoje o Brasil, eu acho que se rolasse um amistoso amanhã entre o Brasil e Noruega, tinha chance da Noruega ganhar. Porque a Noruega tá muito bem. Muito. É assustador o nível que a Noruega tá apresentando nessas eliminatórias. Mas falta um ano pra Copa ainda. Não tô dizendo que a Noruega vai surpreender, tá? Pelo amor de Deus. Calma, só estou apontando o momento de hoje. Outra potência, eu acho que no papel o Brasil não tá tão atrás. Mas assim, o entrosamento dos jogadores da seleção brasileira, eu acho que se a gente pega a Espanha hoje, a gente toma um certo sacodezinho, tá ligado? Porém,
agora, se a gente pega a Espanha hoje, eu acho que é torcer para esse um ano, que pode parecer pouco, e de fato é, mas torcer para que esse um ano, na mão do Ancelotti, se transforme em alguma coisa suficiente para a gente chegar lá em junho de 26, lá no começo da Copa, não tão abaixo dessas outras seleções assim. Não tem muito tempo, mas tem pelo menos um pouco. O Ancelotti será capaz? Eu espero que sim. E assim, se ele não for, quem seria, tá ligado? Então a gente tá na mão do italiano, vamos torcer para dar bom, termina legal a data FIFA, Vini faz um gol, enfim, será que na próxima tem Neymar? Será que é para esquecer Neymar? Comenta aqui o que você Esqueça Neymar. acha. Eu sou o Josão, muito obrigado por assistir, é nóis. O jogo contra o Paraguai foi terça-feira, né? É a prova cabal de que a gente não precisa mais do Neymar na Copa. A gente não precisa mais do Neymar. A gente controlou o jogo em 75% do tempo. Sabe? E tipo, ainda mais pelo fato de que o Ancelotti é novo na seleção, vai demorar um pouquinho pra reconhecer certos padrões. Ele demorou um pouco pra reconhecer que o time cansou. E quando ele reconheceu que o time cansou e trocou as peças que estavam mais desgastadas fisicamente, o Brasil voltou a dominar. E controlar o jogo, deixar o Paraguai no chinelo. A gente não precisa mais dele, tá? E Eric, já foi confirmado pelos repórteres da Globo, né, que tem informantes ali dentro da CBF, as eliminatórias acabam agora em setembro. Em outubro tem data FIFA, a CBF quer marcar amistoso contra seleções asiáticas, porque já vai ter acabado as eliminatórias de lá, tá? Provavelmente vai ser Japão e mais algum time assim que se classificou direto, porque eles já estão livres, né? A partir desse final de ano agora é só a repescagem para as últimas 3 vagas. Então fica entre Japão, Japão, Uzbequistão, Coreia, Austrália, Jordânia. A outra seleção que já se classificou, não vou lembrar de cabeça, meu Deus. Mas deve ser tipo, Japão, deve ficar entre Japão, Austrália e Coreia do Sul. Esses 2 amistosos. Aí, novembro, deve ser amistosos contra 2 seleções africanas, tá? Que também é data FIFA. E aí, em novembro, acaba a fase de grupos das eliminatórias da Europa. E aí, pra data FIFA de março, a CBF quer marcar amistosos contra 2 seleções europeias que já estejam classificadas, né? Que não precisa jogar repescagem de março. É isso que já tá praticamente definido. 2 amistosos contra asiáticos em outubro, 2 amistosos contra africanos em novembro e 2 amistosos contra europeus em dezembro, tá? A não marcar só contra Honduras e Ilhas Príncipe não, é São Tomé e Príncipe. Mais respeito com o poderoso país da CONCACAF. Não existe Ilhas Príncipe, existe São Tomé e Príncipe. Enfim, esse é o plano da CBF. Teremos 8 jogos até a convocação para a Copa, né? E mais 2 amistosos antes da Copa do Mundo, que é aquele praxe, né? Aquelas convocações de praxe. Enfim, vocês do YouTube, obrigado pela companhia, gente. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.